Bom, tem muita gente falando sobre a entrevista do Jorginho, lateral direito da seleção brasileira e do Flamengo, campeão do mundo pela seleção em 94. E tá todo mundo, Roberto, você viu a entrevista? E eu acabei não vendo a entrevista, vários compromissos, mas cheguei agora e fui dar uma olhada no recorte da entrevista. E eu tava acompanhando e um amigo meu falou: "E aí, você já deu uma olhada na entrevista?" Eu falei: "Já." Aí ele falou, abre aspas, tá? Ele falou o seguinte: "Roberto, quem é Jorginho, treinador na fila do pão?" Fecha aspas. Eu achei muito legal, cara. E assim, respeito muito o profissional Jorginho, tá? Já passou em muitos clubes, né? Como jogador, foi um grande jogador, mas como treinador até agora não é um treinador campeoníssimo, um treinador realmente de primeira prateleira, né? Um treinador realmente um pouquinho abaixo. Mas, como jornalista, eu tenho o dever, né, de explicar mais uma vez. Aliás, tem um vídeo meu aqui recente, quando o ministro do Supremo, o Flávio Dino, falou que no Supremo Tribunal Federal o Sport já foi campeão duas vezes, galera. Duas vezes. E eu acompanhei o Campeonato Brasileiro de 87, eu era repórter, e era um repórter muito, mas muito furão, tá? Procurava saber todos os detalhes e acompanhei todo o processo. Tem esse vídeo esclarecendo como foi criada a Copa União, por que era o Açúcar União, era patrocínio de um clube, do Clube dos 13, depois veio a ser 16, e depois a CBF com medo que realmente a competição não fosse reconhecida pela Comebol, e também que na época era a Confederação Sul-Americana e pela FIFA, aí sentou com os clubes, fez com os clubes, todos os clubes o regulamento, e aí o módulo verde e o módulo amarelo. O Jorginho foi campeão do módulo verde e da Copa União, tá? A Copa União era uma competição, obviamente, que era bancada pelo Açúcar União e também tem o patrocínio da Coca-Cola. Aí o Jorginho foi campeão, mas do Campeonato Brasileiro quem foi campeão foi o Sport e o vice foi o Guarani, porque o Flamengo recebeu o WO junto com o Internacional. E o Sport representou o Brasil na Libertadores e, obviamente, é reconhecido pela CBF. O Flamengo quis até dividir o título, o Sport não aceitou, foi para todas as instâncias, Supremo de novo, e o Sport ganhou de novo. E também, óbvio, na FIFA, na Confederação Sul-Americana, tá lá, campeão brasileiro de 87, o Sport Clube do Recife. Mas o Jorginho, eu acho que ele foi desrespeitoso com o time do Sport. E eu vou falar um negócio para você, sinceramente. Eu vou até rodar um pouquinho, vou pedir o pessoal aqui do cast, né? Para rodar um pouquinho da entrevista, se vocês me permitirem. E eu vou falar sobre o desrespeito do Jorginho. Eu acho que não é por aí que a banda toca, né? Mas enfim, a gente vai falar sobre isso agora aqui no vídeo, tá? Deixa eu repetir mais uma vez que eu sou, claro, fã do futebol do Jorginho. Ele foi um grande lateral direito, jogando pela seleção brasileira, nos presenteou em 94 com o título, tá? Jogador Jorginho, respeito muito. O treinador, ele não tem essa bagagem toda, tá? E vou falar pra você, sinceramente, eu acho que ninguém do esporte convidou ele não, cara. Eu acho que nenhum dirigente do esporte, cara de sã consciência, vai trazer o Jorginho para ser treinador do esporte, cara. Sinceramente, ele não tem cacife para dirigir o esporte, não. O esporte tá num nível um pouquinho mais alto, tá? Que eu penso, o esporte é um time de primeira prateleira, tá? E o Jorginho é um treinador de segunda ou terceira prateleira. Ainda pode ser um grande treinador, pode, óbvio. Tá estudando para isso, tá trabalhando para isso. Mas ele mesmo disse que tá muito tempo parado, tal, e que enfim, é melhor repercutir isso com vocês pra gente falar sobre esse assunto, que é um assunto delicado, tá? Cada vez mais a polêmica, cara. Eu tenho alguns treinadores que eu acho que o esporte jamais, jamais deveria nem procurar. E acho que o esporte não procurou, tá? Eu acho. A não ser que você tenha um empresário e queria empurrar ele no esporte, aí sondou ele para ele vir pro esporte. Mas acho que alguém de sã consciência, trazer o Renato Gaúcho, cara, aí você desmoraliza o clube, sinceramente. Acho que não é por aí. Da Bet Nacional, o jogo rola do ritmo dos craques. Aqui você se cadastra, aposta e quando ganha o saque cai direto na sua conta, sem enrolação, sem firula. É tudo rápido, fácil, do jeito que tem que ser, hein?
Acesse o QR Code aqui, tem um link na descrição do vídeo, vem para a Bet dos Brasileiros. Aqui é tudo rápido, saque na hora, emoção o tempo todo. Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, aposte com responsabilidade se você tem mais de 18 anos e, por favor, jogue para se divertir, hein? Só se divertir, tá, galera? Bom, vou compartilhar e vou dar créditos aqui já para esse podcast que fez essa entrevista com o Jorginho, tá? Então vamos ver aqui, a resposta do Jorginho já está no corte aqui do próprio podcast, tá? Então vamos ver que o Jorginho falou sobre ele estar um tempo sem trabalhar e que ele não trabalharia no esporte. Então vamos ver o que ele falou aqui, vamos lá. Eu tô há 9 meses já sem trabalho, mas eu tenho condições de ficar assim, e eu escolho. Eu tive 5 clubes de Série B que me chamaram, 5 clubes mesmo. Esse ano? Esse ano. E eu falei que eu não vou trabalhar na Série B esse ano, e não vou. Se não pintasse nada da Série A ou para fora do país, eu não vou trabalhar. Aí estou fazendo palestras e tal, sou treinador, não deixei de ser treinador, sei que eu posso contribuir, estou fazendo, me preparando ainda mais. Eu ia fazer um curso agora sobre gestão esportiva, não deu para acompanhar por causa de algumas viagens que eu fiz, mas me preparando, porque pode ser que de repente não dê como treinador, mas dê como coordenador técnico, né? O diretor executivo não chega tanto, porque esses caras, a vida deles é muito louca. Eu não gostaria de ter essa vida, não. Eles são muito importantes, mas a vida deles, realmente, eles não têm tempo para nada, a não ser para o clube, né? Esse pensamento foi no início do ano. Ele continua de tentar um time da Série A ou de fora? Ou... Sim, continua. Eu sei que agora a situação da Série A já é um pouco mais difícil. Qualquer um que pega os times que estão na zona de degola lá não é fácil assim, né? E tem uns que não dá, por exemplo, o esporte. Eu nunca vou trabalhar no esporte. Eu sou campeão brasileiro de 1987 pelo Flamengo. Então já falei isso. E os torcedores do esporte ficam com bronca e tal, mas é um clube que eu não ter a menor possibilidade de trabalhar, porque eu não concordo. Eles falaram, eles tentaram me contratar 2 vezes, e eu falei, cara, eu não vou falar que o esporte é campeão. E eles queriam que eu falasse. Eu falei, não, eu não posso falar uma coisa que eu vivenciei dentro de campo. A gente foi campeão. Tentaram mudar o regulamento no meio do campeonato e a gente não aceitou de jeito nenhum. Só para reafirmar. Muito bem, bom, deixa eu explicar para o Jorginho que não foi assim, né? Não tentaram mudar, não. A CBF, cara, primeira coisa, a CBF, como é que os clubes continuaram jogando? A CBF reuniu todos os clubes e Eurico Miranda, que era o presidente do Vasco da Gama, aliás, existiam, né, Jorginho, existiam 4 grandes líderes no futebol do Brasil. Carlos Miguel Aidar, que era presidente do São Paulo e era presidente do Clube dos 13. Fábio Koff, que era presidente do Grêmio, tá? Márcio Braga, que era presidente do Flamengo. E Eurico Miranda, que era o maior bocão e era que mandava em tudo, presidente do Vasco. E aí, quando a CBF disse, se vocês realizarem essa Copa União sem a CBF, não tem título brasileiro, vocês não vão para a Libertadores e vocês não vão ser reconhecidos pela FIFA. Inclusive, vocês podem até serem punidos e serem eliminados do futebol. E aí, Eurico Miranda sentou com os clubes e definiu que a Copa União até então, que era patrocínio do Açúcar União e da Coca-Cola, tá, fizesse com mais 4 clubes, que só era um clube dos 13, mais 3 iam ser 16, juntaram mais 4, fizeram 20, e aí foi o módulo verde. E o módulo amarelo, o vice-campeão brasileiro do ano anterior, que era o Guarani, tá? O Sport, Náutico, outras equipes do futebol do Nordeste, que foram discriminados, mas tudo bem. Enfim, mas tinha um regulamento para ser cumprido. Tanto é que foi dado WO. No Sport entrou em campo, o Guarani entrou em campo, o Internacional e o Flamengo não entraram, e aí os dois perderam por WO. E o Sport jogou Libertadores de 88, o Guarani também jogou e o Flamengo ficou por aí. Aliás, né, como diz aquele meu amigo, e abre aspas para ele, né? Quem é Jorginho, treinador na fila do pão? Ele ganhou o quê? Fecha aspas. Mas, deixa eu só dizer outra coisa aqui com relação à questão do Campeonato Brasileiro de 87. É que o Flamengo pediu para dividir, cara. Eu nunca vi um negócio desse. E tem um amigo que, ele disse, Alberto, qualquer dia eu vou fazer um levantamento dos títulos que o Flamengo não ganhou e que deram para o Flamengo. Inclusive, em 1982, que foi um ano auge do Flamengo, o Flamengo ganhou até Mundial e tudo mais, o Flamengo ia ser eliminado do Campeonato Brasileiro na Ilha do Retiro. Quando o Sport fez um gol, vocês podem procurar aqui no YouTube, tá? Que tem um jogo, Sport e Flamengo, 82, que o Sport fez um gol
e o árbitro disse que a bola saiu, mas tinha mais de 1 metro de distância. Os próprios jogadores do Flamengo ficaram olhando assim, o Raul, o goleiro, todo mundo ficou olhando assim, ué, mas a bola não saiu, e ele deu que a bola saiu, e foi gol do Sport, e o Flamengo ia ser eliminado, só para vocês terem a noção. Essa rivalidade já vem há bastante tempo, mas assim, desrespeito com relação ao Sport, e eu acredito que, sinceramente, se for um presidente do Sport, um diretor, ele tem que ser punido, porque ele chamou o Jorginho e disse que o Jorginho tem que dizer que o Sport é campeão. O Sport precisa de Jorginho para dizer que ele é campeão de 87? Sinceramente, torcedor, tem cada coisa no futebol. Aí a gente vai pensando, né, como são as coisas, né? Porque, na verdade, ele foi jogador e ele ganhou o título do módulo verde do Campeonato Brasileiro e, quiçá, da Copa União. Mas Campeonato Brasileiro existia um regulamento que todos os clubes assinaram. O regulamento foi assinado por todos e o Flamengo e o Corinthians, o Flamengo Internacional não foram a campo e perderam por WO para Sport e Guarani, e o Sport decidiu o título com o Guarani e o Sport foi campeão de 87. Naquela época, galera, existia essa coisa, né? No Nordeste, tô nem aí, sou eu que sou campeão. Só que o Sport tinha um cara que era o Homero Lacerda, tinha um presidente da federação que era Fred Oliveira, que era, meu amigo, era madeira de lei. Aquela que o cupim não rói. E eles realmente lutaram, entraram na justiça, brigaram, porque era um direito que era claro do esporte. Porque se um clube não entra em campo e recebe WO, ele perde. Então o Flamengo não entrou. Se o Flamengo não quis, problema do Flamengo, mas que estava no regulamento, está lá no regulamento. Pode procurar o regulamento. Inclusive, eu recomendo até, tem um livro, 87, eu estou esquecido o título, 87 de Fato de Direito, que é do André Galindo e do Cássio Zirpoli. Vocês podem procurar o livro para vocês saberem todos os detalhes desse Campeonato Brasileiro de 87, inclusive com entrevistas super relevantes de personagens daquela época, tá bom? Deixa eu pedir um like, um gostei, um joinha aí, comenta aqui embaixo. Obrigado, fica na paz de Deus. Valeu, pessoal, um abraço, hein? Tchau.